Hoje eu quero falar sobre os primeiros 3 dos 10 mandamentos. Eu estou com a Bíblia na versão católica aqui, certo? E eu quero ler os 3 dos primeiros dos 10 mandamentos. No livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo de número 3. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que existe no alto do céu, nem embaixo na terra e nas águas. Não te prostrarás diante delas, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus cioso, que pune a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me ofendem. E uso de misericórdia até 1000 gerações para com aqueles dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo. Terceiro dos 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, Bíblia versão católica: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não inocentará aquele que tomar o seu santo nome em vão. Eu quero que você compreenda que Deus não é homem. E você precisa entender a natureza humana. A natureza humana se tornou pecaminosa com a queda do homem lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram. Então o homem tem uma natureza pecaminosa. Por isso que Jesus Cristo disse: aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Jesus disse: pregue o Evangelho para toda criatura. Quem crer no Evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Meu amigo, minha amiga, se você não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, por natureza você está condenado. E Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra, te tira da condenação. A palavra diz que o Senhor Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus não salva pecador no pecado. Jesus salva o pecador que se arrepende e abandona o pecado. E essa é a essência do Evangelho. Mas você precisa entender que a nossa natureza humana, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós criamos o nosso próprio Deus. Por isso que o primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Porque o nosso cérebro, ele tem uma disposição natural de obter somente as boas informações, informações que nos dão prazer. E nós deletamos, nós rejeitamos informações que nos trazem sofrimento. Por isso que nós nunca imaginamos a morte, nós nunca pensamos nas coisas ruins, nós só pensamos nas coisas boas. E como o nosso cérebro faz nós imaginar que existe um ser que está no domínio de todas as coisas e que nos protege, então a imagem que o cérebro natural cria de Deus é um ser que só faz o bem, um ser que só abençoa. Só que isso não é compatível com a realidade social. Vejamos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, um exemplo. Quantas pessoas morrendo, pessoas velhas, inocentes, crianças, bebês morrendo afogado. Puxa, cadê o Deus do teu cérebro? Esse Deus de amor, esse Deus protetor. Aí alguns idiotas me dizem: pastor, mas isso não tem nada a ver com Deus, isso é a natureza. Mas Deus não está no domínio da natureza? Não foi Deus que criou todas as coisas? Quando Jesus estava indo no barco com seus apóstolos e veio uma tempestade, Jesus não repreendeu o vento e não mandou o mar se calar? Você acha que aquela tempestade, que aquelas ondas eram da parte de Deus? Se fosse da parte de Deus, Jesus teria repreendido? Quando a Bíblia diz que os ventos sopraram e derrubaram a casa onde estavam os filhos de Jó, que deu um vendaval, a casa caiu e os filhos de Jó morreram, todos morreram, a Bíblia diz que quem é que pediu autorização para matar os filhos de Jó? Foi o diabo. Quando desceu fogo do céu, digamos raio, e matou as ovelhas de Jó, quem é que matou? Foi o diabo. Ele pediu autorização para Deus. Quando houve o dilúvio
e as pessoas morreram afogadas, e os animais, e só foi salvo Noé, os seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa. Quem é que mandou o dilúvio? Onde é que estava Deus? Não foi a natureza? Então, meu querido amigo, minha querida amiga, o teu cérebro, ele cria a imagem de um Deus que só faz o bem. Mas se você olhar para a realidade social, você vai ver que a realidade social não é compatível com o Deus do teu cérebro. As pessoas que estão gemendo, secando com câncer, onde é que está o Deus do teu cérebro? As crianças que nascem doentes, sofrendo, famílias sofrendo, pessoas com depressão se matando, onde é que está o Deus do teu cérebro? O Deus que só faz o bem e está no controle de todas as coisas. Quando você lê o Salmo 91, o Salmo 91 ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem são os 1000 que caem do teu lado? Não são seres humanos que estavam de pé junto contigo? E agora caiu 1000. Os 10.000 que caíram à tua direita não são seres humanos que caíram? E por que você não vai cair? Quem é a pessoa que o Salmo 91 diz que não cai? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Talvez você nem sabe o que é esconderijo do Altíssimo. Então você faz parte daqueles 1000 que vão cair. Você só não caiu ainda. Você faz parte daqueles 10.000 que irão cair. Você só não caiu ainda. Certo? Então as pessoas que estão com câncer, quando elas não tinham câncer, elas pensavam que o câncer só pegava em outras pessoas. As pessoas que morrem em acidentes, elas pensam que os acidentes só acontecem com as outras pessoas. As pessoas que morreram nos deslizamentos, as pessoas que morreram afogadas, nós pensamos que essa tragédia só acontece com as outras pessoas, porque o meu Deus me protege. Mas eu quero que você entenda que essas mesmas pessoas que morreram e estão sofrendo, elas creem no mesmo Deus que você, o Deus da imaginação, os outros deuses. Agora, meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus Cristo, Ele nos convida a crermos no Deus da Bíblia. Jesus Cristo disse: aquele que me ama é aquele que ouve e guarda as minhas palavras, e este será amado pelo meu Pai. Ele diz: vós não crês nas minhas palavras, porque vós sois filhos do diabo, ele não se firma na verdade. Então o teu cérebro quer acreditar num Deus que só faz o bem, só que esse Deus não existe. O Deus da Bíblia castiga, está aqui, o segundo dos 10 mandamentos. A Bíblia fala que a pessoa que crê no Deus da imaginação do seu cérebro, ele será castigado, porque Deus abomina isso, a pessoa que ignora a palavra de Deus. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É o Deus que o teu cérebro cria. Mas Deus, eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio que Deus vai me proteger, eu creio que Deus não vai permitir que aconteça nada de ruim comigo. Sim, esse é o Deus do teu cérebro. Agora, o Deus da Bíblia, ele diz o que você tem que fazer para ele te abençoar, e o que você não tem que fazer para ele não te castigar, para ele não te amaldiçoar. Por exemplo, a pessoa que pratica a sua fé, porque quando nós imaginamos um Deus, na continuação da nossa imaginação, nós criamos uma imagem de escultura, que é um objeto físico. E ali então nós prestamos a nossa devoção, praticamos a nossa fé. A Bíblia condena essa prática. O terceiro, então o segundo é fazer imagens e acreditar nas imagens que você mesmo fez. O terceiro mandamento é não tomar o nome do Senhor em vão, que é você usar o nome de Deus em vão, é você usar o nome de Deus sem a palavra de Deus. Isso é uma abominação. Meu querido amigo, minha querida amiga, em que Deus você crê? Você crê no Deus do bem? O Deus do amor? O Deus que só faz o bem? Quem é que criou o inferno? Foi Deus? E você sabe por que Deus criou o inferno? Para mandar para lá uma terça parte dos anjos rebeldes e para mandar os homens que também se rebelam contra Deus, os homens que não obedecem à palavra de Deus. Quem prometeu o inferno foi Jesus. Jesus prometeu os céus e o inferno. Você crê no Jesus do teu cérebro ou você crê no Jesus da Bíblia? Convido você a conhecer o Evangelho. Eu sei que tem muitos falsos profetas, tem muitas falsas religiões, com certeza. Por que falsa? Porque não ensinam o que Jesus ensinou. Meu querido amigo, minha querida amiga, a Bíblia está traduzida em português e eu convido você a conhecer o meu trabalho. Convido você a vir me questionar, inclusive se você é uma pessoa inteligente, eu estou ao teu dispor para te responder às dúvidas que você tem sobre Deus, que certamente você deve ter muito. Eu espero que você creia e que você busque Deus, porque Deus, a única coisa que o Deus da Bíblia, não o Deus do teu cérebro, o Deus do teu cérebro é o Deus que só faz o bem, até você ser surpreendido com a condenação e com o inferno, com o castigo.
certo? Mas o Deus da Bíblia, esse Deus, a única coisa que ele dá para o pecador é tempo. Só isso. Depois o castigo. E esse tempo nós não sabemos qual é. Para uma pessoa Deus dá mais tempo, para outra ele dá menos tempo. E nós não sabemos quando vai terminar o tempo que Deus dá para o pecador. Então Jesus nos mandou pregar o Evangelho. Eu sou um profeta. Profeta é o homem que transmite a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus está escrita. Convido você a se arrepender antes que seja tarde. Porque a única promessa que o Senhor tem para você é de tempo. A única coisa que Deus dá para o pecador é tempo. Depois, se o pecador nesse tempo não se arrepender dos seus pecados e não seguir a palavra de Deus, então vem o castigo. Espero que você creia nesse Deus que criou os céus e a terra, no Deus da Bíblia. Acreditar em Deus do cérebro, todo mundo praticamente acredita, mas no Deus da Bíblia são poucos. E o que vai prevalecer vai ser o Deus da Bíblia. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Eu creio na palavra de Deus. Talvez você me diga: mas eu não acredito, pastor. Sim, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Então Jesus prometeu a condenação para você. Eu, se fosse você, não esperava morrer para ver se realmente ele vai fazer o que ele prometeu. Que Deus abençoe você.